7h24. Repita. 7h24, a Câmara Federal aprova a proposta que promete regras mais transparentes sobre as medidas de emendas parlamentares. Os paranaenses votaram em peso a favor do texto. Esse projeto de lei foi construído entre os poderes legislativo, executivo e judiciário para cumprir a determinação do STF, depois que o ministro Flávio Dino suspendeu o repasse e pediu maior publicidade da ferramenta. Na Câmara foram 330 votos a favor e 74 contrários ao texto. Entre os 30 deputados que compõem a bancada aqui do Paraná, 20 participaram dessa votação. Um deles foi contra o texto, Sargento Faur, do PSD. Os que votaram a favor desse texto foram Aliel Machado, do PV, Beto Richa, do PSDB, delegado Matheus Laiola e Nilton Bonin, do União Brasil, Diego Garcia, do Republicanos, Luiz Carlos Rauli, do Podemos e Dilceu Esperafico, Marco Brasil e Tião Medeiros, do Progressistas. Também votaram a favor dessa proposta Carol D'Artora, Elton Welter, Gleisi Hoffmann, Tadeu Venere e Zeca Dirceu, do PT, Paulo Litro, Stefanes Júnior e Rodrigo Estacho, do PSD, Sérgio Souza, do MDB e Vermelho, do PL. Outros 10 parlamentares não participaram da votação. Quem não votou, então, nesse texto? Beto Preto, Luísa Canziani e Luiz Nishimori, do PSD, Felipe Francischini e Nelson Padovani, do União Brasil, Felipe Barros e Jacobo, do PL, Luciano Dutti, do PSB, Pedro Lupion e Toninho Wandercher, do Progressistas. Pelo projeto, as emendas deverão prioritariamente ser destinadas para o custeio de políticas públicas. E o governo poderá não executar emendas que não tenham despesa compatível com a finalidade. Também que não tenham projeto de engenharia ou licença ambiental prévia, ou que sejam incompatíveis com a política pública desenvolvida pelo órgão responsável na programação. O texto ainda prevê, por exemplo, que as emendas definidas por deputados de um mesmo estado, as chamadas emendas de bancada estadual, só poderão ser destinadas para investimentos estruturantes em grandes obras. Além disso, cada comissão permanente da Câmara também terá direito a indicar emendas parlamentares. Elas deverão identificar aí a forma e para o que serão destinadas, não podendo ser feita a descrição genérica, com o objetivo de contemplar mais de uma ação. No caso das emendas individuais, a principal mudança é em relação às emendas de transferência especial, as chamadas emendas PIX. A maior alteração é a obrigação de indicação ao órgão de transparência do governo a conta corrente em que esses recursos serão depositados. Cada estado ou prefeitura beneficiada com a emenda deverá prestar contas em até 30 dias do recurso recebido para os tribunais de contas, sejam eles aí o estadual ou municipal. O texto segue agora para o Senado, onde deve ser votado na próxima semana. Quando a etapa do Congresso for concluída, o projeto ainda vai precisar ser sancionado por Lula para que entre em vigor. Até lá, Flávio Dino deve manter a suspensão do pagamento das emendas que vigora desde agosto. Algumas entidades, entretanto, afirmaram que o texto colocado em votação não atenderia às exigências do STF. A Transparência Internacional ressaltou que o projeto contém falhas e omissões graves. Por meio de nota, a instituição ressaltou que o texto não cumpre as exigências no que diz respeito à transparência e rastreabilidade das emendas. Esse caso exemplifica bem como no Brasil tudo é muito confuso e opera de forma equivocada. Na essência de quem desenhou esse sistema em que vivemos, os três poderes, o Legislativo aprova princípios orçamentários e o Executivo executa essas emendas, esse dinheiro público, no fim das contas, né? Como ele será gasto. Pois bem, como o Executivo não executa bem, o Legislativo achou por bem pegar parte desse dinheiro e já indicar que o parlamentar tem ali a sua base social, falou, isso aqui é importante para esse pessoal, né? Então já começa de um erro lá, aí comete outro erro aqui, e aí depois, para completar, vem o judiciário e quer contrariar todo mundo. É isso, é suco de Brasil, amigo, é suco de Brasil. Olha só, e a Transparência Internacional está falando, mas olha, agora o projeto não contempla a transparência. Porque é o seguinte, a medida adotada pelo judiciário, a medida adotada pelo governo, não buscava a transparência, mas que eles usaram parte disso como desculpa. Sabe na realidade o que eles querem? Eles querem voltar a colocar parte dos deputados na coleira. Porque quando eles falam assim, olha, vamos executar só as medidas que estiverem alinhadas com a política pública do órgão executor. Quem é o órgão executor? Os ministérios. Eles se incomodam de não ter mais um instrumento de dizer, olha, deputado, você vota com o governo ou não vamos liberar a emenda. O fato deles terem essa liberdade, esse jogo de cintura maior, está incomodando a turma. Então a gente tem que começar a chamar as coisas pelos nomes. Transparência das emendas é fundamental. Deveria ter o rastreio de cada dinheiro, de cada
cada real que sai dos ministérios, das emendas parlamentares, pra gente saber como é. Mas tem que valer também para aqueles gastos dos ministros, porque tem muito ministro mandando dinheiro de forma disfarçada para suas bases eleitorais e a coisa tá ficando esquisita. Enfim, mas a gente já sabe que parte do judiciário está muito mais auxiliando o governo a tomar conta do que, de fato, tentando melhorar, aperfeiçoar as instituições. Então, se o Congresso aprovar do jeito que está, Mark, não vai ter nem transparência, na verdade vai ter o bom e velho cabresto na votação parlamentar.